para o Congresso Estadual e prepara o Congresso Nacional. Devemos dizer que os pré-congressos foram aqui em Minas e Espírito Santo organizados dessa forma, ou seja, por temas, por uma estratégia que não necessariamente teria que ser assim, né? Ou seja, diversas outras regiões, por exemplo, São Paulo organizou um grande pré-congresso, ao invés de fazer o pré-congresso temáticos como aqui fizemos, né? Nós levantamos alguns temas que foram sendo postos nos pré-congressos. Houve alguns segmentos que pediram a organização de outros pré-congressos, de temas que eles tinham interesse em discutir. Alguns puderam ser atendidos, outros não, devido inclusive à disponibilidade de estar acompanhando, porque de fato o pré-congresso tem uma formalidade organizativa, né? Então, nesse sentido, nós também não tivemos disponibilidade, pernas, para estar fazendo todos os pré-congressos que nos foram demandados de ser organizados. Inclusive, esse pré-congresso de hoje foi uma demanda nós havíamos organizado alguns pré-congressos nesse campo, né? No campo, nós chamamos de campo social. Nós fizemos um pré-congresso de projetos sociais participatórios, um na área da saúde enquanto estratégias no campo da saúde, que me parece o antepenúltimo. Fizemos um pré-congresso, faremos na sexta-feira agora de manhã um pré-congresso na área da criança e adolescente. Enfim, mesmo porque essa é a política que temos adotado em termos de compromisso social. E tivemos um pré-congresso onde estiveram os profissionais da área da psicologia hospitalar, mesmo porque os trabalhadores também da saúde que estão trabalhando no âmbito privado também são psicólogos e têm direito de trazer suas teses, enfim. Hoje nós vamos estar trabalhando mais especificamente a saúde pública, talvez devesse dizer um pouco mais de forma que funciona. Há uma lista de presença que vocês assinaram lá fora e há uma outra lista de presença que vai circular aqui. Essa lista de presença, ela é por ordem alfabética e só vão assinar aqueles que ainda não assinaram essa lista. Só vão assiná-la quem assinar pela primeira vez, tá? Nesse sentido, quando nós formos contar a presença para tirar delegados, que são 2 delegados, ou pode ser um delegado por cada 2 presentes, né? Essa é a orientação. O número contado será o número dessa lista e não da lista que está lá fora. Nós vamos ter aqui a Roseli Costa Oliveira, que é médica sanitarista, ex-secretária adjunta de saúde do município de Betim e ministrando em saúde coletiva da Unicamp. Daniele Davalli Gervásio, psicóloga da equipe de pediatria e hemodiálise do Hospital Público Regional de Betim, especialista em saúde mental pela Escola de Saúde de Minas Gerais. Humberto Cota Verona, psicólogo da equipe de saúde mental do município de Betim, ex-diretor de RH do Distrito de Saúde de Medina Matarazzo, São Paulo, e da Secretaria Municipal de Betim, especialista em saúde pública pela UTI. E Roseli Silva, psicóloga e militante do movimento da luta antimanicomial. Ela está dizendo que é especialista em saúde mental. Nós talvez pudéssemos usar a ordem que está aqui, pode ser sim, pode ser, Roseli. Então, passo a palavra a Roseli, terá 15 minutos para sua intervenção. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite que foi feito através do Humberto, em nome do Conselho, cumprimentar todos os colegas da mesa e dizer que eu espero estar contribuindo de alguma forma para que a gente possa informar melhor e ter a participação maior das pessoas
nessa luta social que é o Sistema Único de Saúde, né, que é o tema que eu vou falar. Para falar do SUS, não dá para a gente falar sem falar um pouquinho da situação da conjuntura política anterior à Constituição de 88, quando o SUS foi constituído. Anterior a 88, um marco importante na saúde pública do país foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Veja que a saúde ela já vinha com uma forma de funcionamento há muito tempo, que privilegiava a participação dos movimentos populares, né? Então, uma coisa que a gente gosta bastante de insistir, assim, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, não é um projeto atual do governo federal, né? O SUS não é um projeto do José Serra, do Fernando Henrique. O SUS é o resultado de uma luta social, de um embate político, de forças que pensavam de maneira diferente a saúde pública, né? E que resultou nessa conquista na Constituição de 88. Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, ela já delineou um pouco o que seria o Sistema Único de Saúde. Sendo que naquela época existia uma polêmica que tinha setores, né, envolvidos no chamado movimento sanitário, são todos envolvidos aí na discussão de avanço nas conquistas de saúde, se a saúde deveria ser totalmente pública, estatizada, né, se não deveria existir saúde privada no país, né, ou como é que conviveria o setor público com o setor privado. Exatamente porque vínhamos de uma crise, né, uma crise que era marcada pela dicotomia do atendimento. Essa dicotomia se caracterizava pelo Ministério da Assistência, da Previdência, que atendia a parte curativa, né? E o Ministério da Saúde, as ações preventivas. Então, essa dicotomia entre o preventivo e o curativo. E, além do mais, o financiamento que o Estado fazia do setor privado, né? Existia o FAS, que era um fundo que financiava a construção de hospitais privados e a compra de equipamentos, praticamente a fundo perdido, quer dizer, era dinheiro público que era repassado ao setor privado para construir seus hospitais, comprar equipamentos e depois se instalar e se conveniar com o próprio INAMPES e passar a cobrar dinheiro público pelo atendimento. Quer dizer, é um escândalo, né, se a gente pensar o que é, então, o uso do dinheiro público, né? O dinheiro público sendo usado para financiar o setor privado. Então, essa polêmica estava colocada. E quem não é tão novo aqui vai lembrar também que tinha toda a questão das fraudes, né? Foi quando se começou a colocar que o sistema ele era insustentável, que o que se arrecadava na Previdência não era suficiente para sustentar a Previdência. E aquelas fraudes que a gente via pela televisão constantemente, né? Por exemplo, parto cesariana em homens, né? Uma série de procedimentos que se cobrava do INAMPES e que eram verdadeiras falcatruas, né, do setor privado para aumentar aí o seu rendimento às custas do setor público. Além disso, as grandes filas, né, nos PANs do INAMPES, a péssima qualidade da assistência, as pessoas morrendo nas filas. Então, existia uma insatisfação. Primeiro, era uma insatisfação geral do país com o próprio sistema, né? Com a ditadura militar, a gente já estava num período de abertura política, mas vinha desse fechamento, de centralização, de não participação dos trabalhadores na gestão dos recursos da Previdência, o que acontecia antes e passou a não acontecer depois de 64, né? Então, existia uma insatisfação geral com o modelo de saúde. E o Ministério da Saúde, na verdade, ele cuidava das campanhas, né? Campanha de vacinação, e a Fundação CESP, né, e a SUCAM, que cuidavam basicamente das endemias, aí, combate à malária, né, a doença de Chagas, as grandes endemias do país. Bom, antes do SUS, houveram algumas propostas aí de integração entre esses vários níveis de governo. A principal delas foi as Ações Integradas de Saúde, as AIS,
que começaram a ser implantadas em 83, né? E que era um convênio que se firmava entre o Ministério da Saúde e municípios para haver repasse de verba para os municípios por prestação de serviço, né? Que era escandaloso quando se fazia conta de quanto se gastava com assistência médica, quanto ia para o setor público, quanto ia para o privado, quanto ia para o ambulatorial, quanto ia para o hospitalar. Estava claro, né, que o dinheiro ia basicamente para o setor privado e para o setor hospitalar. Então, o Ministério da Saúde começou a sofrer um processo de reforma através de alguns técnicos militantes, né, mais à esquerda, que estavam dentro do Ministério, e essas propostas não eram majoritárias, mas começaram de uma certa forma com um processo aí de integração. Bom, a Constituição de 88, então, foi o grande marco com a criação do Sistema Único de Saúde, que coloca para a gente duas questões fundamentais como eixo. Primeiro é a questão do conceito de saúde, né? Saúde entendido não só como ausência de doença, mas entendido como resultante de vários fatores, né? Qualidade de vida, educação, lazer, trabalho, enfim, condições para as pessoas poderem ter uma vida minimamente digna, né? Então isso está colocado no primeiro capítulo da Constituição, que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, né? E que será garantido mediante políticas sociais que garantam minimamente as condições dignas de vida da população. Além disso, a partir da Constituição também, a saúde passa a ser vista como ação de relevância pública, o que significa que o Estado passa a ter o poder regulador sobre a saúde, né? Então, você pode ter todos os serviços aí que são privados, que não são nem conveniados ao SUS, mas o SUS tem responsabilidade sobre eles, né? Não quer dizer que ninguém se responsabiliza. Não, como é uma responsabilidade do Estado e é uma ação de relevância pública, cabe ao Estado fiscalizar, controlar, acompanhar, avaliar, né? E todas as ações aí que nós estamos vendo ao longo dos tempos que têm se enquadrado aí nas ações de fiscalização e controle, como, por exemplo, a qualidade do sangue, a saúde do trabalhador, né, que não estava na saúde, estava no Ministério do Trabalho, ações relacionadas, por exemplo, ao uso de agrotóxicos, que estavam em outro ministério, né? Então, várias ações que estavam fragmentadas em vários órgãos de governo, foi definido que seria a atribuição do SUS, né? Num dos seus outros princípios, que é a questão da unicidade do sistema, né? Então, o Sistema Único de Saúde. Então, é um sistema, não é um serviço, né? Um sistema que prevê vários níveis, e ele é único no país, né? Bom, o SUS também, ele está na Constituição, ele está dentro do capítulo da Seguridade Social, que envolve a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Dentro dessa compreensão maior, né, de que a saúde não é só a ausência de doença. Se vocês lerem o capítulo da saúde, ele não detalha muito, né, como é que seria o funcionamento desse sistema. Ele fala de alguns princípios e diretrizes, né? Como diretriz, coloca a questão da descentralização, do comando único em cada esfera de governo, quer dizer, a nível federal o comando é do ministro da Saúde, a nível estadual é do secretário estadual da Saúde e a nível municipal é do secretário municipal da Saúde. Então, em cada esfera de governo você tem um comando único. A descentralização como principal, eu acho que como principal marco dessa política, a municipalização. A gente costuma dizer que a gente não vê nenhuma política social que avançou tanto quanto a saúde, na descentralização e na municipalização, né? E a participação popular, que é a participação da população no controle desse sistema, através do que depois, através de uma das leis que vieram regulamentar, nós passamos a chamar de controle social, né? Mas na Constituição você não vê esse ter controle social. Você vê participação popular. Então, são as diretrizes do SUS, né? Os princípios
são aqueles de organização do sistema, né? Então, a regionalização, o sistema tem que estar distribuído regionalmente, a hierarquização, né? Que são diferentes níveis de complexidade desse serviço, o acesso universal, quer dizer, todo mundo, esse é importantíssimo, né? É um princípio importantíssimo, todas as pessoas têm direito de acesso ao SUS, né? Porque antes do SUS, quem não contribuía para a Previdência Social não tinha direito ao INAMPS, né? Tinha que apresentar a tal da carteirinha do INAMPS, né? Então, com a criação do SUS, isso passou a ser um direito universal, é um direito de todas as pessoas, embora isso ainda seja muito polêmico, né? Porque tem gente que fala, mas veio uma pessoa aqui com o carro do ano, né? Bem vestido e tal, tirar a vaga do outro, que é pobrezinho, mas não é isso que diz a Constituição. A Constituição diz que o SUS é universal, né? E que as pessoas, inclusive, não podem ser discriminadas no serviço por nenhum tipo de, né, nem pela religião, nem pela cor, nem pela classe social, não pode haver discriminação. Muitos sanitaristas falam de discriminação positiva, né? De que quando você, por exemplo, define um acesso diferenciado para as pessoas que têm mais necessidade, você estaria fazendo uma discriminação positiva, né? Na medida em que você está privilegiando, então, quem de fato não tem nenhuma possibilidade de acesso através de convênio de saúde, né? Medicina de grupo, ou pagar o próprio atendimento, né? Porque o que se estima aí é que de 30 não, acho que em torno de 40 milhões de brasileiros têm convênio de saúde, né? O restante estariam sendo atendidos pelo SUS. Bom, a regulamentação do sistema, então, né, como é que ele iria funcionar de fato, o seu detalhamento, veio através da Lei 8080, que é a chamada Lei Orgânica da Saúde, que é uma lei grande, bem detalhada, né, que define todo esse funcionamento, e da Lei 8.142, que é uma lei mais curta, que fala da participação popular, do controle social e do financiamento do SUS. Ambas as leis são de 1990, a 8080 é de setembro e a 8.142 é de dezembro, ambos da época do governo Collor, né? Não porque ele tenha sido bonzinho, mas porque o movimento social estava pressionando para que isso saísse. Inclusive, ele vetou, na 8080, ele vetou vários artigos que diziam respeito à participação popular e que depois o movimento conseguiu, de uma certa forma, reverter algumas posições em relação a isso. Bom, além dessas leis, né, dessas duas leis que são as principais, a gente tem também as chamadas NOBs, Norma Operacional Básica. Tem a NOB 91, a NOB 96 e agora saiu uma outra com outro nome, né, nome de LOAS, dou de nome também. Essas normas, o Ministério estabelece como é que vai se dar a relação, principalmente, a definição de atribuições do governo federal, estadual e municipal e a forma de habilitação dos municípios na gestão do sistema, do SUS, né? Na NOB 93, era previsto, então, a gestão semiplena do SUS, a parcial e a incipiente. Então, a forma mais avançada que a gente tinha era a gestão semiplena. Vários municípios entraram, né, logo de início, Belo Horizonte, Betim, por exemplo, entraram, logo que foi regulamentada a NOB, em 94. E a gestão semiplena, como a gestão plena hoje, significava e significa uma grande autonomia do município para gerenciar os seus recursos de saúde. Significa, por exemplo, que o recurso que o Ministério vai repassar para esse município é repassado na conta direta, não tem intermediário, né? Não é repassado para o Estado repassar para o município. É repassado direto do governo federal, do Fundo Nacional de Saúde, para o Fundo Municipal de Saúde.
Uma outra coisa que foi muito importante, que a gente vinha lutando há muito tempo, é que o pagamento, esse repasse, não fosse feito somente com base na produção. Porque a produção, o pagamento por produção tem todos aqueles problemas que a gente já falou da fraude, né? De gestores que você sabe que inventam uma produção que não é verdadeira para poder garantir o financiamento. E além disso, o pagamento por produção também, ele mantém uma situação de desigualdade, porque quem já tem serviço implantado continua produzindo e continua recebendo. E quem não tem, que não produz, né? Como é que ele vai ter condição se ele não tiver um pouco de investimento para estruturar o seu serviço? Então, a partir da 996, as chamadas ações básicas, né? Que são aí as consultas básicas, consulta de clínico, médico pediatra, ginecologista, curativo, vacina, administração de medicamentos, né? As ações básicas que são, na maioria, executadas nos centros de saúde, passou a ser feito o repasse, então, per capita, né? Então, em vez de ser um repasse por produção, é um repasse pela população, pelo número da população daquele município. Um valor muito baixo, né? Em torno de R$1 habitante mês, podendo variar e tendo aí o que a gente chama dos penduricários, né? Do Plus, do SUS, que são vários acréscimos de acordo com alguns serviços que o município implantar. O principal deles, eu acho que todo mundo sabe, é o Programa de Saúde da Família, né? Então, o município, por exemplo, pode receber de R$12 ano por habitante, dependendo do número de equipes da saúde da família que ele implantar, ele pode chegar até R$29 per capita, né? Ele vai tendo um acréscimo de acordo com a população que ele consegue cobrir com o programa de saúde da família. Então, isso é um problema, porque o SUS, ele não deveria estar ditando ao município qual o modelo assistencial que o município deveria utilizar, né? O que o município tem que seguir são os princípios e diretrizes, mas a forma organizativa da assistência, o município tem autonomia para decidir. Só que o dinheiro fala muito alto, né, gente? Se você fala assim, olha, se você implantar tal coisa, você tem 100% a mais, isso é lógico, isso aí não há quase que posição ideológica que não balance diante dessa situação, né? E é essa situação que está colocada hoje para a maioria dos municípios brasileiros. E é um marketing hoje, né? É uma marca do governo federal, o PSF tem um apelo social muito forte, né? Porque vai na casa das pessoas, porque vê o dia a dia, a forma como as pessoas contam e tal. E, então, eu não estou nem aqui fazendo uma crítica, eu tenho críticas, mas assim, estou colocando a situação como é que ela é hoje, né? Meu tempo já acabou? Só concluindo. Eu queria frisar muito, que eu acho que é importante, essa forma que o Sistema Único de Saúde tem de se articular a nível, digamos, vertical, né? Que é uma articulação entre município, Estado e governo federal, que embora você possa ter aí muitas dificuldades, variações de acordo com a política que entra, com o governo que entra, mas uma certa linha tem conseguido se manter, né? Então, isso tem conseguido se manter por causa dos fóruns coletivos que a gente tem, né, no Sistema Único de Saúde, particularmente os conselhos, né, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual e Conselho Nacional, a nível dos gestores, né, a nível do gerenciamento dos gestores, tem a comissão bipartite, né, que é formada entre municípios e secretaria estadual. Então, por exemplo, em Minas Gerais, em cada região de saúde você tem uma comissão bipartite daquela, né, você tem aqui uma comissão bipartite da região metropolitana e uma bipartite estadual. E no Ministério da Saúde você tem a comissão tripartite. E essas comissões, elas são muito importantes, dos conselhos também, porque todo o recurso,
ele tem que ser aprovado através do Plano Municipal de Saúde. Todo gestor tem que apresentar um plano, onde ele diz o que ele vai produzir, né, o que ele se propõe, se ele vai reduzir mortalidade infantil, quantas consultas ele vai dar, qual a cobertura vacinal que vai ter a sua população. E diante disso, então, é negociado o recurso. Tem até uma discussão assim, se o recurso vem per capita, então não precisa comprovar a produção? Precisa comprovar a produção, né? Porque o Ministério ele acompanha e essa negociação é feita com base numa série histórica. Então é visto nos últimos 6 meses o que aquele município produziu, né? Em termos de internação, de consulta médica, de vacina, de gestão. E esse recurso pode ser diminuído se o município não está fazendo aquilo que ele se propôs a fazer, né? Então é importante o registro da produção. Tem sido um problema para a maioria dos municípios, né, porque muitas vezes os trabalhadores não registram o seu atendimento, mas é com base nele que é feita essa negociação. Tem dois fóruns que são fóruns eminentemente políticos também, né, de política de saúde, que é o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Né, tem uma presidência, tem uma diretoria tirada por região do país. Tem sido muito importante, né, assim, a cada ministro que entra, todos esses fóruns têm tido embates, né, na condução do sistema. De vez em quando a gente fica desanimado, né? Tem, por exemplo, recentemente aí na gestão do Serra, embora não dê para negar que ele é uma pessoa competente, né? Ele tem sido competente em desempenhar algumas ações aí, que ele pegou, que eu acho que ele foi inteligente em pegar, porque ele sabia que dava mídia, por exemplo, a questão dos genéricos, né? Mas veio da gestão dele também várias propostas de recentralização de recursos, principalmente no que diz respeito a atendimento de alta complexidade. Porque a tendência que a gente vinha tendo nos municípios era sempre dos municípios irem assumindo cada vez mais coisas. E essa é a nossa visão, né? Que o cidadão, ele mora no município, né? Ele pode reclamar mais facilmente no município. É mais fácil reclamar com o secretário municipal de saúde, com o prefeito, do que ele reclamar com o governador ou com o ministro da saúde. Então, na nossa concepção, já é ultrapassada aquela ideia de que não vamos descentralizar porque o município não dá conta. Se o município se estruturar, ele dá conta de gerir os recursos e de prestar uma boa assistência, em quase todos os níveis, né? Claro que tem coisas que você não vai municipalizar, por exemplo, talvez o hospital universitário, né, que tem uma abrangência maior, alguns atendimentos mais complexos, de transplante, mas a maioria dos atendimentos é possível o município gerenciar. E houve um movimento, então, de recentralização desse atendimento, que é chamado de alto custo, né, que são os exames mais complexos, as cirurgias mais complexas e o atendimento hospitalar mais complexo. Bom, vou ficando por aqui, então, que eu já passei do meu tempo, e depois, no debate, a gente aprofunda um pouco. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Humberto, né, para participar para vocês um pouquinho sobre a psicologia no contexto de um hospital público, né? Mais especificamente, o Hospital Regional Betim. Eu estou trabalhando lá nesse hospital há mais ou menos 5 anos. Coincide junto com a fundação mesmo, né, com a inauguração do hospital, a introdução mesmo da psicologia nesse contexto, né. Ela começou com um psicólogo trabalhando na clínica médica e, posteriormente, eu fui para atender a unidade de pediatria. Hoje nós contamos, atualmente, está eu e mais um psicólogo, e são atendidos as unidades de pediatria, hemodiálise, cirurgia e clínica médica. É muito pouco, assim, a demanda é muito grande, né?
eu acho que assim, é um espaço importante que a gente tem, porque a gente está fazendo um trabalho que é um trabalho também de saúde mental, né, no universo onde o corpo ele é privilegiado mesmo pelo próprio contexto de um hospital geral, né. A gente percebe o quê? Que o corpo ele é tema central do discurso médico, né, e esse discurso ele vai esbarrar em alguns limites em determinados momentos, né, que vão ter os limites impostos mesmo pelo psíquico, né? E é nesse momento em que nós somos convidados a participar desse processo, né? Bom, qual que é a demanda que é dirigida ao serviço de psicologia no contexto de um hospital geral? Avaliação do estado mental do paciente, diagnóstico diferencial entre etiologia orgânica e psíquica, atendimento a pacientes submetidos a procedimentos traumatizantes, como amputações, mutilações, grandes cirurgias, discussões de casos e apresentações teóricas, né, principalmente sobre tratamento de pacientes graves, pacientes terminais, e as repercussões advindas desse processo na família e na equipe, conflitos na relação médico-paciente, casos de tentativa de autoextermínio, internação de pacientes psiquiátricos com intercorrências clínicas ou cirúrgicas e a internação de pacientes clínicos ou cirúrgicos com intercorrência psiquiátrica, né? A gente percebe que há uma interface, né, vamos dizer assim, com a saúde mental, né? Porque esse psíquico ele vai ficar, ele também vai estar ali a céu aberto, né? Existe um real no corpo, o corpo está ali afetado por uma dor, né, no órgão, uma ferida, mas existe também o psíquico, ou que ele vai vir reativo a isso, ou casos, por exemplo, né? A gente teve casos, por exemplo, paciente que foi acidentado, né? Porque no pronto-socorro, isso é uma coisa que a gente até, né, eu fiz uma pesquisa levantando a demanda que existia, né, existente no pronto-socorro, que ainda não era trabalhada, né? Não é ainda. Então o paciente chega com o pescoço cortado e é apenas notificado acidente por arma branca. Esse paciente, muitas vezes esse paciente é feito uma sutura e esse paciente vai embora para casa, né? Então depende do médico que às vezes está atendendo o caso, para ele buscar encaminhar, chamar um serviço de psicologia, né? Então, por exemplo, esse paciente ele foi internado 2 vezes consecutivas com o mesmo ato, né? Passando a faca no pescoço, e depois ele chegou a ficar internado na clínica cirúrgica, então ele estava de alta, no 3º dia, quando estava saindo, né, a enfermeira pediu para o esse paciente está esquisito, né? E ele estava com um delírio, né, um delírio persecutório, então assim, esse paciente saiu e foi direto para o terçã, né? Então assim, casos como esses são comuns, né, de acontecer, né? E às vezes, assim, vamos dizer que eles podem passar desapercebidos, né? A gente também vai trabalhar alguns casos, assim, em que a dificuldade da equipe também para lidar com a angústia, né, de casal mesmo, que determinado caso remete, né? Por exemplo, também teve um caso também que a gente solicitou avaliação psiquiátrica, ocupação, uma paciente, ela matou o filho de 12 anos, com, né, a facada, e depois ela tentou se matar, né, cortando o pescoço, e estava todo mundo assim, nossa, cadê o psicólogo do psicólogo? Porque assim, queria que a gente estivesse lá de prontidão antes dela acordar da sedação, né? Porque assim, ninguém sabia o que ia fazer, né? Assim,
a equipe, né, a enfermagem, né, eles dizem, como é que nós vamos chegar a abordar esse paciente, né? Então, assim, a gente também é chamado em determinados momentos assim. Então, a gente vai se deparar com problema mental crônico ou estrutural levando à internação, né? Distúrbios psíquicos potencializando distúrbios orgânicos, somatizações, novas formas de sintomas, né? Como síndrome do pânico, anorexia, bulimia. A gente vai se deparar também com problema mental associado ao quadro clínico, né? E a gente vai encontrar estados confusionais agudos, associados a quadros neurológicos, né? Advindos às vezes de quadros infecciosos, como HIV, meningite, distúrbios metabólicos, né? Como insuficiência renal crônica, tem níveis, né? De ureia, que vão gerar quadros psicóticos, né? Intoxicação exógena, como drogas, acidentes onde o acaso pode ser questionado e tentativas de autoextermínio. E quadros de alcoolismo, né, como síndrome de abstinência. E outros problemas, como problema mental reativo à hospitalização, né, que uma das maiores demandas que a gente tem pacientes deprimidos, né. Quadros de CTI, né, que é internação prolongada no CTI, devido ao estresse, devido ao barulho constante, a dificuldade de distinguir o dia e a noite. Porém, assim, esse nosso hospital é um hospital privilegiado até em relação a muitos hospitais privados, né, porque assim, tem um trabalho de humanização, né, que é feito e que inclusive refletiu assim, no próprio ambiente, né? O CTI ele tem janelas, onde o paciente ele pode ver o lado de fora, tem como distinguir, né, o dia e a noite, ele tem uma privacidade maior em relação aos leitos, né? Alguns pacientes já é feito um trabalho com acompanhantes, né, permitido a presença de alguns acompanhantes, né, junto com os pacientes, mesmo dentro do CTI. Bom, então, assim, todos os sintomas que foram citados, né, a gente está vendo assim, a ação também da estrutura sobre o corpo, né, e isso vai ter um efeito ali na clínica. O hospital ele passa a ser, tanto, então, um lugar privilegiado de acolhimento das demandas do corpo, sejam elas de restituição para um bem-estar físico ou uma demanda que se faz através do sujeito que se faz escutar pelo próprio corpo, né? Bom, em relação, um ponto importante é a questão do diagnóstico, né? Quando o médico ele vai dar um diagnóstico. Esse momento também é um momento em que a gente é muito demandado mesmo pelo médico, principalmente se é um diagnóstico que está associado à possibilidade de morte, né? Como o HIV, o câncer, né? Então, assim, há uma dificuldade muito grande do médico em anunciar esse diagnóstico, né? Então, acho que assim, esse anúncio desse diagnóstico diz de uma clínica de separação, né? Porque assim, muitas vezes, a partir dessa doença, ela vai marcar um antes e depois. Antes eu era assim e agora, a partir de agora, com isso, eu passo a ser de outro jeito, né? Há casos também que, assim, há um consentimento mesmo do paciente com relação àquela doença, né? Por exemplo, um paciente com quadro de insuficiência renal crônica, que às vezes essa doença, ela aparece como um consentimento da maneira, da posição subjetiva dele na vida, né? Uma pessoa que não trabalha, às vezes uma pessoa que está super acomodada, passiva diante de tudo, e a doença ela vem para como um consentimento mesmo, para uma confirmação dessa posição dela na vida, né? Mas quase sempre, né, o paciente ele vive um momento meio de perplexidade, né? Em que ele se pergunta, o que é que está acontecendo comigo, né?
E a gente percebe que a maneira como o paciente vai colher esse diagnóstico é que vai dar as primeiras pistas, assim, de onde é que nós vamos poder intervir, né? E a posição subjetiva mesmo, que vai caracterizar a posição desse sujeito na doença. Bom, então, quase sempre, então, nesse contexto, né, que é o hospital, justamente por ser um lugar que a gente vai se deparar muito com a questão da urgência física, necessidade de intervenções físicas imediatas, a gente vai se deparar também com uma urgência subjetiva, né? Há algo que o paciente que urge, né? Que precisa ser falado e que determina assim, uma pressa para ser dita, né? O tempo, geralmente o tempo que o paciente está no hospital é curto, né? E esse momento que ele tem que ser escutado. O que acontece, né, com essa ferida ali no real, né, do corpo? É o que? O paciente é um desfacelamento da imagem de si, né? Não deu para colocar uma transparência, mas assim, tem um desenho aqui, depois eu posso passar para vocês verem, por exemplo, de uma criança com um quadro estava indefinido, de diagnóstico dela, que ela faz o desenho dela, né, deitada, a enfermeira cuidando, e ela, assim, ela não tem um rosto, né? Assim, o rosto é só o contorno, né, do rosto, o rostinho dela não aparece. E depois ficou definido um quadro de leucemia. Mas para ela estava tão angustiante, né, essa indefinição, né, que ela conseguiu passar isso dessa maneira. E o que acontece? E o que acontece muitas vezes é uma castração mesmo no real do corpo, né? Assim, pacientes, por exemplo, na hemodiálise, tem uma paciente que ela passa por um quadro muito complicado, septicemia, e fez todos os dedos das mãos, dos pés, né, amputados. E é uma paciente assim, que tenta se organizar, né, tem uma demanda assim, interessante, né, de posicionamento na vida, ela tenta se organizar mesmo com todas as suas limitações, né. Essa fala, né, do Célio Garcia, acho que é interessante porque ela diz um pouquinho assim, da intervenção na urgência, né. A urgência, sabemos, impede recorrer à fala. A psicanálise convida quem está submetido ao regime da urgência para que ele fale. A psicanálise faz falar para que possa haver uma escuta do que é dito por parte de quem ouve e por parte de quem fala. Eu acho que assim, é uma possibilidade, né, de posicionamento mesmo do sujeito, que acho que tudo que está acontecendo ali com ele, com o corpo dele, né. Essa foto aí é uma interrogação, né, em cima do paciente, uma foto de um quadro que ficava presente na porta de um CTI, né, para mostrar mais ou menos mesmo as fantasias da pessoa em relação a esse espaço, né. Isso aí é um CTI tradicional, né, não teve tempo, mas assim, em outra oportunidade a gente pode trazer as fotos lá do CTI, que já é totalmente diferente de um CTI mesmo tradicional. Bom, a partir dessa urgência, como é que a gente pode trabalhar, né? Esse tempo, né, se não é o tempo da palavra, como é que a gente pode intervir, né? A gente pensando a partir do tempo lógico, né, que foi colocado por Lacan, a gente pode, assim, só teorizando esse trabalho um pouquinho, né, pensar que o primeiro momento, o momento, o instante de ver, né, principalmente ali, o paciente na enfermaria, ele vai se deparar com outros quadros semelhantes ao dele, ou então o paciente, mesmo se na enfermaria não tem, ele vai buscar ele procura saber, né, se existe alguém que está com a mesma patologia que a dele, né? Então, é um momento que vai favorecer o oferecimento de investimentos imaginários de um
uns em relação aos outros, né? Então ele vê às vezes a evolução de um caso, que vai bem, então, então eu também vou sair, né? Às vezes o paciente, como a gente teve um caso de paciente, tetraplégico e uma dificuldade enorme, claro, de aceitar esse diagnóstico, né? Então quando chega um outro paciente, fusiliado, né, na coluna, ele fala, mas ele levou uma bala na coluna e ele está me movimentando a parte de cima, então eu também vou conseguir, né? Mas esse outro, ele serve também não só como... Esse outro, ele serve não só como algo que vai favorecer essa igualdade, mas que pode apontar também uma diferença, né? A presença do outro serve não só de suporte às identificações ideais, mas enquanto olhar identifica também uma outra escuta que tem função de experimentar a completude idealizada, possibilitando que a repetição passe para a afirmação, né? Às vezes esse outro chega e coloca para o paciente algo que ele não quer saber, né? Mas que pode abrir um caminho. Esse paciente ele também não é lá do hospital, né? Porque às vezes, né, que eu tenho colocado, que foi muito interessante quando a gente foi tirar a foto do CTI dessa vez, ele quis que tirasse foto dele falando que estava rindo da morte, né? Ele falou que queria tirar uma foto porque ele estava sorrindo dela, que ele tinha conseguido vencê-la. Tem que compreender que com a palavra há uma restrição na cadeia significante. Quer dizer, isso passa a fazer um outro sentido ali para a vida do paciente, né? Um momento de rearticulação da experiência em que o paciente às vezes toma uma decisão mesmo que precária. Às vezes o paciente está lá, por exemplo, igual esse paciente, né? Esse paciente tetraplégico, o que ele fez? Ele tentou se organizar para dar conta um pouco da ausência da esposa e para que ela pudesse assumir os negócios, né? E ele tentou viabilizar a questão do benefício, algumas coisas concretas, né? Que ele, né, ele chegou a um momento que falou assim, não, mas eu perdi tudo, mas ainda tenho meu pensamento, né? Então, há algo a se fazer. Então, é um momento que pode acontecer uma reelaboração de sua história biográfica e fantasmática com suas próprias palavras, significados, novos sentidos, novas emergências de formações inconscientes. E para finalizar esse momento de concluir, né, que conclusão ela é sempre plena de reconhecimento de nossos limites, como foi esse caso que eu citei, é importante a gente ver que são limites tanto para o paciente quanto para o profissional, né, que a gente tem que ver que cada um também tem o seu saber e até onde que a gente pode intervir, né, e o importante também é essa escuta e a possibilidade de levar isso para o grupo, para a instituição, né, de passar isso para os outros colegas, de fazer disso que a gente está escutando algo que seja útil, né, para a equipe, né. E para fechar essa frase que eu acho que é fantástica, né, de uma psicanalista, que é Maria Lúcia Monteiro Cunha, do lugar de impossibilidade, a possibilidade da clínica do mal-estar, da escuta, que permite o surgimento do sujeito desejante, dividido enquanto narrador e personagem de sua história no SUS, sujeito único singular. Eu preparei uma definição com um objetivo que é de fazer uma defesa do SUS, do Sistema Público de Saúde, como um lugar que eu considero privilegiado para transformar a nossa prática profissional. E eu pensei em apresentar isso porque eu vivi duas experiências de grande importância na minha vida profissional, que eu pude presenciar assim, a construção, duas experiências de construção do SUS, de muita garra, né, de uma equipe profissional envolvendo várias áreas,
espaço como um espaço que transforma. E aí, no meio disso, eu fui pondo algumas ideias, algumas coisas que eu penso, tenho pensado sobre a nossa profissão, algumas questões. Então, eu vou ler o texto e reconhecer o resultado do seu trabalho e ter este resultado reconhecido socialmente é, em parte, o que sustenta uma realização profissional e pessoal. Para algumas profissões, como a de psicólogo, por exemplo, a construção desse reconhecimento tem sido bastante dura, porque, enquanto profissão, somos ainda pouco conhecidos. Estamos na estrada. Já conquistamos algum espaço no setor privado e público, mas é comum ainda nos depararmos com a pergunta, nem sempre tão explícita, mas sempre muito incômoda: a que veio? Mal começamos a esboçar uma resposta e já aparecem os equívocos acerca do nosso objeto de intervenção da instituição. Na saúde, usualmente nos inserimos em duas áreas: na assistência, aí, saúde mental, hospital, etc. Saúde do trabalhador também, São Paulo tem saúde do trabalhador. E nas questões do trabalho, comumente chamado de gestão de recursos humanos, ou RH. Nessas áreas são comuns que eu destacar dois equívocos, mas eu quero destacar dois. Na assistência, ele vem como uma demanda por uma clínica dos sintomas, via de regra não resolvido pelo saber médico. O Daniel falou sobre o corpo, saber do médico sobre o corpo também. Então, a demanda vem por uma clínica dos sintomas que o médico não deu conta de resolver. Via de regra, é uma demanda que tem como pressuposto o adoecer como um defeito a ser consertado, um desvio do padrão da normalidade. Espera-se que o psicólogo faça uma inclusão normativa do sujeito através da adaptação ou da amputação do incômodo. Em recursos humanos, o equívoco vem como uma expectativa de intervenção para eliminar os conflitos derivados da oposição, autonomia do trabalho, que é o desejo do trabalhador, suas ideias, sua posição, né, enquanto sujeito, e o controle institucional, que são as normas, os protocolos, os projetos institucionais. Então, são duas posições que, no confronto delas no cotidiano, geram conflitos. Eu entendo esse conflito como uma manifestação no ambiente de trabalho do mal-estar descrito por Freud, decorrente do encontro impossível entre o desejo e a lei. Os treinamentos, muitas vezes, são solicitados, né, para fazer a conciliação disso que é inconciliável. Em estrutura essencial. A escola das relações humanas, em recursos humanos, presta-se bem a esse papel, quando preconiza um certo amor alienante nas relações de trabalho. Mas que as instituições têm os seus equívocos é compreensível. O que não podemos é dar a eles estatuto de verdade. Nossa presença precisa ser radical. Nem profissionais da sedução e do convencimento na clínica, nem promotores do bem-estar institucional em RH. Radicalizemos propondo uma clínica da falta e não do defeito, e propondo pactuações singulares necessárias à sobrevivência institucional diante dos conflitos. Na saúde privada, essa radicalidade pode pôr em risco o nosso emprego. No SUS, na saúde pública, apesar da instabilidade das mudanças do poder, do governo, ainda tem sido possível sustentá-lo. O SUS, como a Roseli colocou, por ser resultado de um movimento social, que eu considero um movimento social em defesa da vida, pegando até um pouco a ideia do pessoal da constitui
vezes nos vimos diante do decifra-me o rebote. O psicólogo no SUS chega despreparado, porque não conheceu na escola a epidemiologia, as políticas públicas, o movimento sanitário brasileiro, a sociologia e a realidade dos serviços públicos de saúde. Esse despreparo, às vezes, nos custa caro. Alguns gestores públicos mais responsáveis têm procurado suprir no interior dos serviços as deficiências da formação acadêmica. Mas esse tempo para a reflexão da prática, tão importante na transformação dos profissionais e na construção de uma transdisciplinaridade, é pouco respeitado e às vezes até criticado por gestores. Mudando o âmbito para o usuário, no SUS ele é entendido como cidadão, participando do controle social e por isso tornando-se mais exigente. A responsabilização dos profissionais da saúde por esse cidadão ampliou o seu campo de intervenção. A saída dos consultórios é muitas vezes um recurso indispensável na implementação de um projeto terapêutico. Isso modifica nosso conceito e nossa prática, inclusive da transferência, que passa a confrontar-se com múltiplas transferências. O usuário no serviço privado também ficou exigente, só que aí ele é consumidor, inclusive defendido pelo Código de Defesa do Consumidor. No SUS não está em questão a relação de compra de serviço. Aí eu me pergunto, qual seria o preço com lucro que um serviço privado de saúde cobraria para garantir todas as ações necessárias contidas em um projeto terapêutico de alguns pacientes, inclusive aquelas externas aos consultórios? Outra ideia transformadora no SUS é a de rede. Pressupõe uma rede integrada de serviços, comissões diferenciadas no sistema. A entrada do usuário em qualquer uma das unidades do sistema deve assegurar o acesso a todas as outras necessárias à sua saúde, inclusive a de vigilância à saúde. Então, eu considero isso uma coisa importantíssima dentro do SUS. Abre-se com isso a possibilidade também dos profissionais que estão em diversas áreas, diversas unidades do sistema, a possibilidade dos profissionais conversarem entre si. Que, se bem feita, essa prática pode modificar a condução de um tratamento, ampliando a margem de acerto. Em recursos humanos, no SUS, o psicólogo compartilha o espaço de intervenção com outros profissionais, como o assistente social, o enfermeiro, o pedagogo, o médico, às vezes o dentista, sempre no que se refere à circulação de conhecimento técnico e político, nos treinamentos, nas capacitações. Mas sua singularidade aparece quando capta nos diversos discursos o que é da ordem, nos diversos discursos, o que é da ordem da subjetividade, e que produzirá impasse se não for bem manejado. Podemos afirmar que o movimento vivo do SUS vem transformando os profissionais em suas práticas, e aí inclui o psicólogo. Não transformou ainda as interferências nocivas das corporações, mas vamos apostar que no desenrolar da história ainda se faz. Bom, como último a falar, a gente sempre pega um pouco, fica pelo menos marcado pelas falas dos colegas anteriores, né? E desde a fala da Roseli, ficou muito vivo para mim, e talvez uma certa saudade, assim, uma expressão como já fomos felizes, né? Quanto fomos felizes antes, quando podemos ousar criar. Para nós, que militamos na saúde pública, que exercemos a nossa profissão no campo público e que podemos, a partir aí dos fins da década de 80
público de saúde, guiados por aquilo que a Constituição define, que é o direito, a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, nós podemos criar e nos recriar em muitas coisas nesse campo. E acho fundamental dizer isso, porque esse não é um momento privilegiado da nossa criação. Nesse momento, a gente vive uma longa e catastrófica entre-safra, né, que nos faz, que nos coloca numa posição de inércia muitas vezes, né? A gente quando para refletir, a gente dá conta de produzir coisas tão bonitas como as que foram apresentadas aqui, sem dúvida alguma, né? Mas efetivamente, no cotidiano, hoje nós já não experimentamos aquilo que a gente experimentou há até 8 anos atrás, quando, por exemplo, se implantou um projeto de saúde em Betim e que transformou a realidade da população daquela cidade, né? Quando Belo Horizonte também ousou e bancou a gestão semiplena do SUS, numa cidade que conta, por exemplo, com um único hospital público para atender a população. E isso é algo extremamente sério dentro da rede de serviços que você tem que ofertar, né? Então tem uma relação marcadamente, aí, com uma presença marcada do setor privado que traz sérias implicações para a gestão do sistema. Mas isso não fez com que Belo Horizonte, há alguns anos atrás, recuasse frente a essa empreitada e frente a outras, como a que eu vou tratar agora, que é a da saúde mental, também implementada em Belo Horizonte, Betim e outros municípios da cidade, do estado e do país. Tem uma coincidência, que é mais que uma coincidência, entre o movimento sanitário e o movimento da luta antimanicomial. Ambos surgem no final da década de 80 e ambos têm esse caráter de movimento social, o que vai trazer um cunho absolutamente distinto para esses dois projetos. Pela primeira vez, a sociedade brasileira vai entrar de forma decidida no campo da saúde, no campo da saúde mental, se apropriando desse campo técnico, dando a ele o estatuto de fato de direito, né? Então é aí que a saúde se torna direito e dentro da saúde a gente vai inscrever como uma proposta radical o direito à diferença, o direito a ser louco dentro da cidade, né? E poder receber tratamento sem precisar recorrer ao manicômio. Pois bem, há 2 décadas, a assistência aos portadores de sofrimento psíquico no Brasil vive um processo de transformação que a questiona em seus fundamentos, dentre os quais se encontra a técnica, provocando nas diferentes profissões do campo psi, a psicologia, a psiquiatria e todas as outras, a necessidade de se reposicionarem frente ao louco e à loucura. Secularmente, feito nas instituições asilares, nos hospitais psiquiátricos, o tratamento dos ditos loucos contém pouco ou quase nada do que efetivamente possa ser inscrito no campo do cuidado, no campo terapêutico ou clínico. Foucault demonstra, na História da Loucura, aquilo que a prática cotidiana nesses lugares comprova. O hospício é o lugar da não existência, da negação da cidadania e da anulação subjetiva. Determina seu surgimento do hospital psiquiátrico, no fim do século XVIII e do século XIX, e o acompanha de modo intrínseco a absurda associação entre excluir e cuidar. Inventado no século XVII para ser o lugar dos fora da norma, não consegue, ainda quando ousa tentar, livrar-se deste empecilho, o exercício do mandato de controle social, pois para transpô-lo é preciso antes romper com todo o seu modus operandi, inventando uma outra lógica de relação entre a cultura e os loucos. Desta invenção se ocupará a Basaglia, na Itália, dos quais somos tributados, nós, do movimento antimanicomial. E da tessitura dessas relações, dessas novas relações, ocupamos muitos de nós em diferentes lugares e situações. Do parlamento ao serviço substitutivo, destes ao movimento social, ao movimento antimanicomial,
caber a bizarria e a criação presente na loucura. Compreendendo que o hospício é antes de mais nada, um conjunto de práticas e saberes que define um modo específico de existência para determinados sujeitos, a luta antimanicomial faz um questionamento incisivo, e aí a gente localiza a psicologia, a importância desse questionamento para a psicologia, aos saberes técnicos. Há muito, nós sabemos, que ciência e política, ou ciência e ideologia, não têm caminhos tão dissociados quanto gostamos de supor. A suposta neutralidade científica é sempre e apenas suposta. Daí, apostarmos numa inscrição distinta e comprometida do saber científico com princípios éticos que considerem e priorizem o exercício efetivo da cidadania como um balizador para o fazer técnico. A pertinência em incluir nas práticas profissionais pautas como direito à saúde e direito ao exercício a diferença são absolutamente fundamentais. As chamadas ciências humanas constituem um campo tão vasto quanto diverso. A psicologia não difere de seus pares, ao contrário, talvez nela se amplie essa especificidade da área de humanas, levando-a muitas vezes a uma tendência generalizante e difusa do conhecimento sobre o homem. Seus diversos instrumentos e linhas de abordagem ainda oferecem poucos subsídios para pensar aquilo que a racionalidade excluiu, o pensamento louco. Ainda pautada por pressupostos racionais, a psicologia embaraça-se e muitas vezes recua diante da psicose, vendo-se embaraçada também diante de todo o comportamento distoante. Ao propor o fim do hospital psiquiátrico, a luta antimanicomial, mesmo sem pretender esse princípio, ou mesmo sem sabê-lo, acabou oferecendo à psicologia uma possibilidade nova e fecunda para o seu exercício. E é preciso destacar que as instituições representativas da psicologia sempre foram, desde o início, defensoras desse projeto. Isso não acarretou, infelizmente, numa mudança mais incisiva da própria psicologia, do fazer da psicologia nessa área. Mas os conselhos regionais, o Conselho Federal, os sindicatos, sempre se posicionaram favoravelmente à reforma psiquiátrica, foram um dos porta-vozes desse projeto, desse discurso. E a luta antimanicomial, assim como o SUS, a gente entende, ela traz para a psicologia uma clínica bastante definida. É a clínica antimanicomial e decididamente pública, ou seja, uma clínica que traz um leque de questões impensadas até então, como, por exemplo, o tratamento dos loucos sem a intermediação do hospício, as questões postas pela vida, quando se atravessa o limite da doença, a revisão da tutela, a casa, o lazer, a festa, a construção de projetos, os direitos civis, os impasses na relação com o espaço público, porque não são poucos os loucos de rua, nós também temos doido na rua, e tantas outras que possibilitam aos clínicos, aos terapeutas, um cuidado e uma teorização rigorosa e comprometida com seus pacientes e, de quebra, uma inserção política bastante decidida. Sem vacilações quanto à necessidade de romper com velhos e arcaicos dogmas e corajosamente reinventando a si mesma para tornar-se digna de seu tempo e daquilo que este tempo tem de mais revolucionário, na melhor tradição que esse conceito porta, a psicologia poderá, finalmente, não mais recuar diante da psicose e empreender com os psicóticos um novo futuro, no qual cidadania, território de direitos e subjetividade estejam efetivamente conjugados e assegurados a loucos e não loucos, entre outras questões. Gente, nós vamos abrir o tempo agora para as perguntas, para as intervenções em geral.
tempo, eu não disse que a legalista eu havia falado para vocês, que a legalista só vão assinar aqueles que ainda não assinaram nenhuma vez. A lista é uma lista em ordem alfabética, precisam verificar se ele já assinou essa lista anteriormente, ou seja, se ele não esteve presente em nenhum pré-congresso, ele não vai assinar essa lista. Ao mesmo tempo, vai ter nessa pasta as folhas. Se as pessoas já quiserem ter uma folha, vai explicando qualquer coisa, escrever na proposta da tese, alguém quiser fazer um tipo de intervenção assim, terá esse material. Nós estamos abrindo agora, então, a palavra para as pessoas que quiserem fazer intervenção. Nós vamos pedir que passem aqui no o microfone vai descer naturalmente, porque está sendo gravado, tá bem? Se as pessoas quiserem manifestar. Boa noite. Meu nome é Eliane e eu tenho participado desses últimos debates. E a sua fala, mais uma vez, me deixou angustiada. Eu trabalho com psicologia organizacional há 20 anos. Sou consultora, tenho empresa. Mas todas as vezes que a gente chega nesse lugar, o que é que nós temos que fazer, qual que é o nosso papel, o que é esperado de nós, dá um pane na minha cabeça. É pane mesmo. Porque ao mesmo tempo que eu tenho a minha experiência, eu tenho também a experiência de outras pessoas, de outros colegas, e a gente conversa muito. Nós discutimos questões como ética, a nossa função lá dentro, qual é a escuta dos psicólogos dentro das empresas. A minha experiência como não empregada de uma empresa me facilita entender como é que é a deles dentro de uma empresa. E a gente não acha um lugar, não acha um papel, ficamos angustiados e nos perguntando, agora, diante dessa questão de emprego e trabalho, mais riscos ainda nós estamos correndo, né? Porque estão terceirizando as áreas de RH e nós estamos indo para o mercado viver uma outra forma de fazer RH, de novo comparando os conturbados, confusos. E foi exatamente por causa disso que eu me propus a estar aqui e apresentar uma pré-tese. Olha, alguém tem que ir lá falar disso, né? O que é esperado de nós? O que nós vamos fazer para esse lugar? Que tipo de espaço nós vamos ocupar? Que tipo de questões nós vamos levar para as empresas? Como é que o Conselho Regional pode nos favorecer a discutir isso? E eu acho que ele tem que começar por aqui mesmo, essa discussão tem que começar pelo Conselho Regional. Nós temos que nos reunir para debater mais isso. E aí vocês apresentam o trabalho do psicólogo dentro do hospital, aí eu fico me perguntando, o hospital é uma instituição também. Também é uma forma de organização. RH também está lá. Como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que vocês convivem? Porque para nós que só estamos dentro das empresas, trabalhando junto com administrador, engenheiro, pedagogos, nós não estamos encontrando as respostas. E a nossa confusão está ficando cada vez maior. E eu quero sair dela. E eu acho que a nossa categoria precisa sair desse lugar. Porque não estamos, ao invés de achar saída, estamos ficando cada vez mais confusos. E tem uma turma nova entrando dentro das empresas, recém-formados, quer dizer, ainda mais confusos, porque dentro das universidades isso não está tendo resposta. Eu fui professor de faculdade e tive isso de carteira. Continuamos aquele pessoal que não é psicólogo. Nos vê muito mais como administradores do que como psicólogos. Então, quando é que isso vai acabar? Em 75, quando eu comecei a conhecer a faculdade, era assim. Estamos já em 2001 e eu não vejo caminho. Será que vai haver, né? Acho que nós vamos ter que construir isso, né? Obrigada. Eu queria a sua intervenção, desculpa, aqui pensando em conversa, talvez você pudesse estar dizendo qualquer coisa, que dentro do seu colega que está aí do seu lado, que também já tem discutido as questões da universidade. Humberto, você tem experiência em recursos humanos, possivelmente tenha pensado coisa da ordem que você está dizendo. Agora, penso que a Marta está passando com esse material, acho que você tem, acho que é perfeitamente legítimo, adequado, que esteja formulando a sua colocação.
Eu queria que outras pessoas quiserem intervir, fazer perguntas, e depois a mesa podia estar dando um retorno. Pode ser assim? Bom, meu nome é Warley, né? Eu sempre fui informado em psicologia por meio do movimento passado e eu me sentindo assim, muito pretendido nessa noite por conta do que foi dito aqui, né? Inclusive da angústia do psicólogo, da questão da saúde pública que a gente não vê nas faculdades, né? E que assim, é uma área que me interessa muito, a gente chega mesmo muito mal preparado para discutir a questão da saúde mental, para discutir a questão do espaço do psicólogo e para ocupar o espaço da gente também dentro das empresas, né? Eu tenho uma experiência até hoje que é muito marcada pela área social, né? E também pelos estágios de recursos humanos, que é a área onde oferece mais estágios, a gente consegue inserir com um pouco mais de facilidade. Bom, eu tenho assim, duas perguntas que estão me inquietando assim, um pouco no momento. A primeira é a questão da saúde pública, né? Que a gente vem observando assim, nos noticiários de uma forma geral. E nós vimos que os municípios, né, que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte, aliás, Betim é uma exceção, mas a gente vê que, por exemplo, Ribeirão das Neves, a gente vê que Nova Lima, Sabará, etc. e tal, eles não têm esse serviço bem estruturado, né? E segundo saúde mental e saúde pública também, né? Saúde mental tem alguma coisa. Alguma coisa assim, se comparado ainda com Belo Horizonte, está muito aquém. Belo Horizonte Betim está muito aquém das expectativas, né? Tem umas pequenas iniciativas, mas no que diz respeito principalmente à questão de saúde em geral, que a gente vê, segundo até uma declaração do prefeito de Belo Horizonte, né? Os municípios praticando uma prática assim, de ambulância terapia. Pega o paciente no interior, traz para Belo Horizonte e deixa para tratar aqui. E eu queria dizer essa pergunta para o Rodrigo, como é que fica mais ou menos essa questão dos SUS, né? Já que há uma remuneração per capita, e sendo que uma cidade polo tem que fazer esse atendimento todo, né? Segundo o que está sendo divulgado na mídia atualmente, cerca de 1/3, né, dos atendimentos de urgência feitos em Belo Horizonte são de moradores que não estão em Belo Horizonte. Então, o atendimento de urgência tem esse agravante. O problema de saúde mental também tem esse agravante, porque principalmente no interior você encontra várias cidades que não têm equipe de saúde mental, né? E não tem nada, né? Tem esse problema. Então, a questão da remuneração, eu gostaria de saber um pouco mais. Deixa eu clarear um pouco para mim, né? Porque é difícil a gente buscar isso fora. E a questão mesmo dos recursos humanos, né? Pela minha paixão aqui em recursos humanos, a gente é muito cobrado dentro da empresa no que diz respeito aos resultados. E a gente é muito, assim, castrado no que diz respeito. Olha, nossa empresa está muito bem, o Brasil está muito bem hoje, né? E a gente fica mesmo sem argumento. Porque eu fui fazer uma pesquisa agora referente ao trabalho no mundo, né? Estou fazendo um levantamento, etc. E a gente vê que as condições de trabalho, principalmente no leste europeu, na Ásia, nos países da América Latina, elas são assim, ainda mais precárias do que o Brasil. Então, assim, de certa forma, a gente tem essa castração aqui, essa acolhida mesmo por parte dos empresários, que é um argumento que, de certa forma, a gente até tem que acatar, né? Porque eles têm razão, mas eu estou querendo caminhar para uma coisa assim, um pouco fora dessa razão, dessa coisa lógica, né? Que nós ainda temos que fazer algum avanço, sim. E eu, tal como você, estou esperando também, e trabalhando para isso, né? Para que no desenrolar da história a gente possa dar uma contribuição mais significativa. Bom, mais ou menos isso. Você pode falar? Meu nome é Valquíria e eu tenho vivido uma questão muito, pelo menos até agora, eu estou encontrando uma resposta, né? Eu vim tentar encontrá-la aqui hoje. Eu tenho visto, por exemplo, que o psicólogo é considerado um profissional de saúde, né? Então, a minha questão é a seguinte: já que ele é considerado um profissional de saúde, por que ele não é incluído nos planos de saúde, no seguro de saúde? E sempre a gente notou uma certa discriminação, né, com a nossa profissão. Os médicos também até discriminam o psicólogo, juntando
para cá, a gente tem trabalhado em alguns locais com uma abordagem multidisciplinar, então isso já tem mudado. Sempre há uns 10 anos, ou um pouco menos, isso era uma coisa muito difícil. E nós também, enquanto psicólogos, somos discriminados pelos próprios pacientes, pela população de modo geral. As pessoas são resistentes, as pessoas não confiam no nosso trabalho. Eu estou dizendo isso, sim, uma grande parte, né, das pessoas. Então, eu acho que são situações que dificultam o nosso trabalho e que prejudicam a nossa categoria, uma vez que, por exemplo, a situação no Brasil cada vez mais difícil, economicamente falando, as pessoas ligam para o consultório da gente, por exemplo, para o meu, e perguntam o preço de uma consulta, né? Como se fosse uma coisa assim, olha, você tem um quilo de músculo, um quilo de acém, quanto custa, né? Como se fosse um produto mesmo que você vai comprar, né? Um comércio que você está fazendo. E é uma coisa que a gente nem gosta muito desse tipo de relação. Mas acontece que às vezes a gente tem que falar por telefone. Então já é uma coisa assim, que já é difícil de lidar, né? Então, quando a gente fala o preço, muitas pessoas, por menos que a gente cobre, por até um desconto que a gente ofereça, as pessoas sempre acham que estão pagando muito, por nenhum motivo, não só econômico. Então, eu acho que a inclusão dos psicólogos no plano de saúde iria ajudar muito o nosso trabalho, sabe? Porque, como ela colocou, acho que 30 milhões de pessoas têm plano de saúde no Brasil. Então, é muita gente, e todo mundo hoje tem mesmo. Os que não têm, têm direito ao SUS, né? Então, como é que a gente fica sendo obrigado praticamente a trabalhar só com clientes que vão pagar particular? Esse cliente hoje está cada vez mais sumindo do mercado, né? Então, eu queria saber assim, o que a gente pode fazer, né, para tentar trabalhar, se é possível. Obrigada. Bem, eu havia proposto, por Roger, por Filipino, nós havíamos proposto que nós vamos fazer um pouco fala, ela mesma responde agora, né? Responde ou testa algumas considerações daquilo que assim eu quiser. E depois nós voltamos, Roger, às perguntas novamente, tá bem? Quando eu ponho no texto essa questão da radicalidade, porque eu cheguei a essa posição. Eu acho que nós temos que ser radicais agora. Não dá para a gente ficar intolerável. Eu acho que a gente tem que radicalizar a intervenção. Né? Com relação às empresas, eu realmente acho, eu não sei, acho que tem que pensar assim, porque eu parto do pressuposto que o psicólogo é um profissional da saúde, eu tenho isso como uma convicção, nós somos profissionais da saúde. Dentro da organização, como é que nós vamos fazer como profissionais da saúde? É uma questão, né? Eu me dei bem, me senti à vontade, né? Dentro da saúde pública, por essas razões que eu coloquei no texto, né? Porque é um local onde tem sido mais, os embates são muitos, claro, mas tem sido, pelo menos, não tem essa questão do lucro, né, do patrão, essa coisa não está colocada. Então, isso a gente cria uma grande possibilidade de desenvolver, né, o pensamento, a nossa prática, a nossa intervenção. Quanto à questão dos convênios, na mesma radicalidade, eu acho que eu não consigo nem pensar nessa questão, sabe? Eu acho que eu defendo o SUS mesmo para todas as pessoas. A questão do consultório está dada para as pessoas que, né, claro que é uma opção, o privado está aí como opção, as pessoas, né, podem recorrer a ele e vai sempre existir, mas eu não consigo pensar de jeito nenhum nessa questão, sabe assim, como é que a gente, quanto se cobraria,
intervenção, cada vez mais o acesso ser através do sistema público de saúde. A gente tem que ter lutar por isso. As outras questões eu não saberia mesmo como nem fazer nenhum tipo de proposta, porque eu não acho que é por aí, né? Eu penso que a questão mesmo é a gente pensar a intervenção do psicólogo em termos de saúde, um SUS de qualidade, não possível de pessoas que têm acesso. Que essa ideia do consultório, ela é transformada, inclusive, nesse exercício na saúde pública, né? E é assegurado, no momento que você tem os projetos, seja de saúde mental, seja projetos dentro do hospital, e diferentes projetos dentro da saúde pública, a oferta da escuta, ela vai se fazer dentro dos limites de um setting, né? E ela vai se fazer em outros espaços também. Então, assim, está colocado para a população o direito ao acesso a esse serviço dentro dos diferentes serviços públicos, seja no CESAM, no centro de saúde, seja no hospital, né? Então, essa é uma preocupação. Acho que o que é preciso destacar dessas apresentações é que tem dois conceitos que eu acho que são chaves. Um é o conceito de direito, a saúde como direito. E aí, ter a saúde como direito é considerar que o cidadão, ele tem, inclusive, o direito de escolha. Ele pode optar por não se tratar nunca na saúde pública. Se ele tem condições de arcar com a saúde que é ofertada a ele como mercadoria. Porque o incômodo que você traz é, de fato, um incômodo real. E não tem como escapar a ele. No consultório, todos nós nos deparamos com essa pergunta, porque ali, querendo ou não, estamos oferecendo uma mercadoria nesse sentido, né? Então, assim, querendo ou não, vamos ter que nos haver com esse constrangimento. Eu faço o serviço e eu cobro por ele. Eu entrei dentro da lógica de mercado. E aí eu tenho que dar conta das possibilidades e dos limites que a lógica de mercado também me coloca. Eu acho fundamental, uma coisa que o Humberto colocou no texto, que era da gente saber quanto custaria, por exemplo, toda a invenção que a gente faz como paciente num CESAM, que vai muito além de receber, de acolher bem, de atender bem, de escutar muito bem o sujeito. Tem horas que você tem que sair com o seu paciente para a vida e não tem plano de saúde que eu conheça que assegure isso. Que assegure que eu vou sair com o meu paciente para, às vezes, ir ao fórum, rever uma tutela, né? Porque isso é importante para a construção desse caso, para o andamento desse caso. Não tem plano de saúde que dá isso. Aí, eu acho que tem uma coisa, para não ficar romântico também, né? A gente achar que a saúde pública então é maravilha. Não é. Nós temos muitos limites. E nós estamos vivendo um momento de limites, grandes limites, né? De reversão de projetos, de desmontagem de projetos, onde a nossa vida, o nosso investimento, o investimento divisional de muitos de nós aqui, está colocado, né? E está aí a frustração no rosto de cada um, né? Agora, como é que faz a discussão da psicologia? Porque também não acho que a gente radicalizou mesmo, né? E aí, eu acho que a categoria pode até encaminhar essa discussão. Agora, é uma discussão espinhosa. Qual parâmetro que você vai construir? Porque as relações de convênio, elas são imorais, não é? Eu posso recusar e recuso a fazer convênio onde eu tenho que ganhar R$12 por consulta, porque eu acho isso um abuso. Entendeu? Se eu tenho que me sacrificar, eu dou a minha cota, eu opto por dar a minha cota de sacrifício na saúde pública. Tá, mas aqui, o que eu coloco é o seguinte, a gente teria a opção de não atender por esse valor, por exemplo. Pois é, agora aí é como que a gente vai fazer, como é que a categoria vai encaminhar. Ô Rosa, nós vamos ter que atender essas questões, porque senão as outras pessoas estão vendo falar não deixei. Você ali vai responder de convênio. Claro. Primeiro vou responder para o Arthur.
que ele colocou essa questão da desestruturação de alguns municípios e da sobrecarga da capital, no caso Belo Horizonte, mas a maioria das capitais, né, tem essa, por essa sobrecarga. Bom, a questão do recurso, do repasse, ele é feito através de uma pactuação, né, uma pactuação, é um pacto, é um acordo que é feito dos municípios com o Ministério da Saúde. E o recurso, quem recebe o recurso é quem presta o serviço, né? Então, por exemplo, se um determinado município não oferece algumas ações de saúde, provavelmente esse recurso está ou deveria estar alocado no município que está prestando esse serviço, né? Um exemplo, Betim, por exemplo. Quando Betim não tinha CERSAM, né, utilizava em torno de 600 AIHs psiquiátricos por ano em Belo Horizonte, internava, né, nos hospitais de Belo Horizonte. Esse recurso estava em Belo Horizonte, tá? O recurso vinha para cá. Quando implantou-se o serviço lá, o hospital também, o Hospital Geral, né, o que aconteceu? Uma renegociação, né, e o teto de Betim, o teto financeiro, que era repassado pelo Ministério da Saúde, que na época era em torno de 670 mil, ele cresceu para 1.270.000. Quer dizer, o recurso que estava alocado, basicamente, em alguns municípios, mas basicamente Belo Horizonte, Contagem, né, fazia nossas internações. Betim não fazia nada, nem gesso não fazia lá, nem sutura não fazia lá, né? Na época que a Maria do Carmo assumiu lá, né, que o PT, na primeira gestão, assim, tudo saía para ser atendido fora, né? Então, houve uma renegociação. Então, dessa forma é que funciona. Nem sempre isso é tão bonitinho, assim, né? O que a diretriz da norma operacional básica diz é o seguinte: todo município é responsável pela atenção básica. Não dá, por exemplo, um município encaminhar pré-natal para outro município. Pré-natal é atenção básica, né? Não dá para o município encaminhar consulta de pediatria para outro município. Então, quando se faz um consórcio, né, o caso de Betim, por exemplo, é sede de um consórcio intermunicipal. Quando você faz um consórcio, pode não ter nome de consórcio, alguma pactuação, alguma coisa, é em cima de uma atenção mais complexa. Consulta especializada, que é um problema hoje no Brasil inteiro, né? Porque os salários que o SUS paga não consegue contratar os especialistas, principalmente aqueles que ganham muito bem aí no mercado, como a Rose falou, que tem a sua mercadoria bem cotada, particularmente aqueles que se utilizam dos equipamentos mais modernos, né, os ultrassonografistas, os operadores de tomografia computadorizada, mamografia, etc. Otorrino, né, otorrinolaringologista é um problema sério, tanto que você tem uma fila no SUS hoje imensa, com uma cirurgia de otorrino, né? Oftalmologista, né, alguns profissionais que é muito difícil você conseguir manter com o salário que é pago por causa de uma questão de mercado, né? Então isso é um problema em todas as regiões que a gente vai discutir o SUS, é um problema com subespecialidade. Mas enfim, esses acordos são para atender emergência, né, consulta especializada, exames especializados. A atenção básica, ela é obrigação de cada município. Agora, de quem que é o papel de estar estimulando o município que não tem nada a implantar o seu serviço? Né? De quem que é o papel? Bom, da população que devia estar cobrando esse serviço, porque a população muitas vezes lá em Betim a gente aí, tá? Vão lá de Igarapé xingar a Secretaria de Saúde porque não fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Bom, mas você já foi lá no seu prefeito, no seu secretário? Né? Não. Ele ia xingar a gente lá, além de todos os betinenses xingando, tinha os arredores, né? Porque não foi feito. Então a gente remetia, né? E aí a gente lida com um conflito permanente no SUS, que é essa questão da universalidade, né? A gente defende radicalmente a universalidade, somos contra colocar a cerca, a gente fala que o cartão SUS, né? Se vocês estão ouvindo falar a história do cartão magnético, vai ser a cerca virtual, né? Porque aí, assim, o cartão vai ser feito como? O agente comunitário vai na casa do cidadão, ver se ele mora lá, e o cartão vai ser feito a partir de um cadastro. Então, Isso é nacional? o cartão vai ser nacional. Mas o cartão, ele pode servir para isso, para você não receber usuário de outro município, né? E claro
que não dá para você atender tudo, porque você recebe um recurso que é limitado, que é para atender o seu munícipe. Não dá para você, né, abrir as comportas, não tem jeito. Mas, por outro lado, não dá para você negar atendimento a quem está com risco de vida, né? Por exemplo, atendimento na urgência. Não dá para o município falar, olha, você não é daqui, né? Você vai morrer lá no seu município. Não dá para fazer isso, né? Tem que atender a pessoa na porta e negociar depois. Não dá para querer negociar com o secretário na hora que a pessoa está. Né? Você querer penalizar o usuário por uma situação que é uma situação política, de não investimento na saúde, de não priorização. Então, esse é um processo que acontece muito nesses fóruns que eu falei. Né? Na bipartite, nas bipartites regionais, na tripartite e nos conselhos. É um processo permanente de negociação. E hoje se avançou muito, porque há uma cobrança daqueles gestores que não estão investindo. Né? Há uma cobrança séria assim, daquele gestor que fica encaminhando, e há mudanças, né? Por exemplo, você falou da ambulância terapia. Em Betim a gente tinha muito isso. Né? Por exemplo, determinado município enchia a ambulância e largava lá na porta da UAI7, que é a nossa unidade de urgência, que tem o acesso mais, né, aliás, foi um erro, nós pusemos lá no lugar que todo mundo vê, né? Na beirada da avenida, todo mundo vê. Então, chegar lá, deposita 10 na porta para fazer raio-x, né? Ou então tem uma criança grave, coisa grave que eu acho que é omissão. Pega aquela criança, não avisa, não sabe se a gente tem vaga, vai lá e larga na unidade de urgência e vai embora com a ambulância, né? Então, coisas sérias, né? Que foram renegociadas, tá? Que com o processo de consórcio, isso passou a não acontecer mais, né? Por quê? Porque houve um compromisso, um acordo entre os gestores. Então, essa questão que você colocou. A questão do plano de saúde, né, da Valquíria, eu queria problematizar um pouco. Primeiro, dizer que o cálculo que os planos de saúde fazem é um cálculo atuarial, né? Eles calculam o risco daquela pessoa, então qual que é o preço do plano de saúde? O plano de saúde, se você está entrando mais velho, você tem mais possibilidade de adoecer, é mais caro, né? Se você já contribui mais tempo, se você contribui menos tempo, se você tem uma doença crônica, né? Hein? É o risco epidemiológico de adoecimento, né? Associado não, é o custo-benefício, né? Lógico que eles estão no mercado, eles não estão fazendo filantropia, eles estão para ter um lucro, né? Então eles não vão fazer nada de graça para ninguém, né? Mas eu queria, assim, tirar um pouco a radicalidade. Eu também sou radical, mas eu queria tirar para fazer uma discussão que ela é pertinente no momento, né? Aí eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava conversando com a minha cunhada e ela estava falando que o IPSEM está implantando um PSF também, né? Que agora é moda todo mundo. O IPSEM também está implantando um PSF. E que a pessoa do IPSEM foi na casa dela perguntar o que ela precisava. E ela falou que de médico ela não precisa, porque ela já paga o Unimed, né? Que o que ela estava precisando era de psicólogo, né? E que psicólogo, o convênio não paga, que ninguém paga isso, né? E eu penso o seguinte, que um dos problemas que deve ser centrais para o convênio, né? Autorizar o pagamento do atendimento psicológico, é a questão do número de sessões. Eu acho que jamais o convênio vai autorizar um pagamento que não se sabe quando vai terminar, de algo que não tem, né, uma data predefinida de término. Aí a gente sabe que o atendimento médico também não é livre para exercer suas condutas no convênio, né? Tem uma barreira para número de exames, né, para número de consultas, para o custo desses exames, né? Então, toda a lógica de funcionamento é a lógica do mercado. Eu penso, para encerrar, acho que é muito polêmico, mas para encerrar, eu penso que é uma questão que a própria opinião pública, a população que paga convênio, né, que é a população classe média alta, eu penso que ela vai pressionar por isso. Eu acho que ela vai pressionar por essa abertura, né, do atendimento psicológico no plano de saúde. E, claro, que cabe, né, aos outros representantes das categorias estarem discutindo isso. Quando você fala do preço, eu fico lembrando do preço. Outro dia eu fui marcar uma consulta, eu não tenho convênio, né? Médica pobre do Sul não tem convênio. Fui marcar uma consulta com uma dermatologista para o meu filho. Aí eu perguntei quanto é a consulta. Ela falou R$100. Eu tenho que guardar salário de 2 meses, né, para pagar essa consulta, porque está cheio de espinha, tá?
não quer mais sair de casa, está triste, então eu vou levar ele na dermatologia. Aí eu cheguei lá, ela falou, não vou te cobrar porque você é médico. Eu falei, mas eu fico constrangida, é esquisito. Ela falou, então você me paga o sexto, o convênio me paga. O convênio me paga 25. Né? Eu fiquei estarrecida, porque a consulta particular custava 100. E o convênio paga 25. Né? Então, não, só. Não, mas eu penso isso, que com certeza é um espaço que vai haver uma pressão, né, das pessoas que pagam convênio por abertura desse mercado, com certeza. É o seguinte, nós inclusive temos uma questão com relação assim. Nós temos 3 pessoas inscritas, vezes trabalhadas. Hein? Então é mais pessoas. Tem o Roger, tem a Marta, tem o Paulo, tem a Paulinha. Então, nós temos que limitar o tempo que as pessoas vão falar naturalmente, inclusive a mesa, para que a gente possa ter um tempo das pessoas, porque por mais que a gente não vá discutir as teses, acho que é legal que você está expressando o que que surgiu aqui. Podemos então colocar em 2 minutos a fala de cada um? É razoável? Hein? Eu acho que é razoável. Sim. Tá bem, pois então vou começar com o Roger. Roger, então está escrito. Roger. Me conhece, meu nome é Roger, eu sou diretor do Sindicato de Psicólogos, eu sou membro do Conselho Municipal de Saúde, diretor também do Conselho Estadual de Assistência Social e sou diretor da Federação Nacional dos Psicólogos e membro também do Fórum de Direção. Vai gastar seu tempo. Olha, deixa eu contar uma história para vocês. O Sistema Único de Saúde do Brasil é o melhor sistema do mundo. Acho que eu estou brincando, é o melhor sistema. Você sabe por que ele não funciona? Porque tem muitos interesses por trás do Sistema Único de Saúde. Um deles, os donos de hospitais, as empresas multinacionais de medicamentos. Qualquer um outro motivo, as pessoas que trabalham para o SUS têm plano de saúde privada, como o IPCEI. Eu não tenho. Então, se eu tiver que pegar o SUS, eu tenho que ir para a fila 4 horas da manhã. Olha, isso é tão idêntico quanto a escola pública de educação. Todo mundo busca uma educação que seja gratuita, séria, adequada. Mas a maioria das pessoas que muitas vezes promulgam as políticas de educação põe seus filhos em escolas privadas. Pergunta se os filhos eram ricos, parenteiros, ministros, estão na escola pública. Então não. Essa é uma maneira de como nós podemos ver o sistema. Então nós temos 2 sistemas de saúde. Um para pobre, um pobre para pobre. E um outro para quem pode pagar. A gente fica então num dilema muito grande. O que é que eu faço então nessa história? Lutar por um sistema único de saúde que seja compatível, digno e que possa oferecer uma saúde adequada e gratuita, porque nós pagamos esse país para ter saúde. Saúde. Nós pagamos. Olha, o refrigerante que vocês tomam, o pastel que vocês comem no boteco, vocês estão pagando tudo desse país, então de imposto. Mas o governo devolve? Não devolve, não. Paga a dívida externa. O dinheiro é para pagar a dívida externa. Aliás, o PSF, ele veio... Aliás, o PSF é uma coisa ótima, muito boa. Mas ele não veio para tratar de saúde, não. Ele não veio para cuidar da clínica, não, sabe? Ele veio para cuidar, sabe, de uma saúde miserável, que nós não temos condição. Então, isso se você jogar no bojo todo da saúde, não tem retorno. Não tem retorno. Então, as pessoas têm dificuldade de medicamento? Tem. Não é porque falta medicamento, não. Porque por cima do medicamento tem um jogo de comprar e restabelecer o mercado de medicamento. Então, está tão uma grama que eu fico muito preocupado com isso. Aí eu me volto até para o conselho, tira esse microfone aí, não ter, porque a gente fica muito preocupado, porque muitas vezes a gente entra numa discussão, e eu estou vindo do Conselho Municipal hoje, para estar numa discussão, nós tivemos uma discussão de política de medicamento, e gasta um absurdo, que muitas vezes não sabe nem para usar o medicamento do grande município, na grande Belo Horizonte, na grande Bernardo, nós não sabemos. Então a minha preocupação, por exemplo, no nosso caso que era psicologia, é o que é que nós podemos fazer, sabe, para discutir essas
mesmo, para contribuir para ele? É só uma contribuição, quando o colega fala da questão das ambulâncias, né? Eu trabalho no município da Grande BH, pequenininho, né? E realmente isso é uma realidade. Pessoal, a lógica até então vem sendo muito por aí. O que não se resolve lá, põe no carro e manda para cá. Então, eu só queria trazer essa contribuição, assim, que existem estratégias para a gente estar avançando o SUS. E uma delas são os consórcios intermunicipais de saúde. E, só exemplificar para você, no caso da Grande BH, eu faço parte de um, Marco de Elizabeth, né, 15 municípios aqui perto, né, entre eles Betim, como município de maior complexidade, onde a gente procura, no caso da saúde mental, é um consórcio amplo, né, nós falamos da saúde mental. Existe toda uma pactuação para que as urgências a gente resolva por lá mesmo, né, Marco? De maneira que a gente tem reduzido, assim, de uma forma significativa a internação psiquiátrica aqui em Belo Horizonte. Porque a gente conta com serviços substitutivos para oferecer a retaguarda das urgências. E o consórcio, de uma certa forma, como ele é estruturado, tem reuniões, ele acaba pressionando os municípios pequenos a se organizarem minimamente para que eles possam estar realmente fazendo parte desse consórcio. Então, existem outras estratégias, não é, Roseli? Então, é só para ilustrar para você e agradecer à mesa, que acho que está muito rica a contribuição do pessoal. Eu só queria colocar o seguinte, nós já estamos para Valquíria, né? O Conselho de Psicologia, o Conselho Federal, o Subconselho Federal, nós já temos discutido alguma coisa em relação aos planos de saúde privados, né? Principalmente com relação ao GEAP, né? Nós temos discutido o papel, né? O trabalho do psicólogo nesses convênios. E o que eu só queria reforçar é que isso é uma coisa que, com certeza, nesses 3 anos, né, nós vamos ter eleição esse ano da categoria, é uma coisa que nós vamos avançar, né, nessa discussão. Ela precisa ser feita assim, de que maneira nós vamos trabalhar, de que forma, com que critérios, o que nós vamos propor, né, levando em conta a nossa profissão, nosso trabalho ético, né? E vai muito naquilo que a Roseli apontou, né? Normalmente os planos de saúde, gente, toda vez que eles se deparam com alguma doença, algum problema que tem um tempo maior, né? Eles cortam fora. Os planos de saúde não têm esse interesse, né? Pode determinar o número de pessoas. Sim, mas aí isso se torna um problema para nós, para a categoria. Né? Uma terapia breve, por exemplo, para quem trabalha com terapia breve, pode fazer casos, não, que a gente poderia fazer forma de 2 sessões por ano, por exemplo. O resto você pode negociar com o cliente. Pois é, mas essa discussão que você está colocando, ela já está em pauta e já está sendo travada, não sei se pelo Conselho Regional, o Milton pode precisar melhor, mas em Brasília isso já está acontecendo. Isso acontece na psiquiatria. Eu sou Paulo dos Prazeres, eu trabalho em Divinópolis, né? Sou de Divinópolis, tenho uma clínica lá, né? Eu queria fazer uma pergunta para a mesa, da Mieda, da Lívia, e tal, que me incomoda que nós trabalhamos com o que não está colocado. Né? Organização de serviços e tal, essa coisa está colocada. E eu fico vendo até quando a Valquíria questiona, eu fico me perguntando o seguinte, será que diante disso que não está posto, né, nós vamos ter que estar fazendo tudo? Política para afirmar o lugar do psicólogo lá no convênio, para afirmar o lugar do psicólogo diante do medicamento, né? E também nós temos que nos meter a organizar serviço. E mais, quando eu escuto o Berta, eu tenho que estar questionando até a formação. A gente esbarra com um estudante de psicologia com compromisso nenhum, nem com a formação dele próprio. Aí você tem que estar devolvendo para o cara. Né, olha, você não está preocupado com o que você está fazendo e tal. Então me dá uma certa angústia, porque eu acho que a saúde, se a gente se coloca a assumir a saúde como possuidora da dor e da alegria, ela abre um campo imenso de trabalho.
mesmo diariamente tendo que compor política, clínica e organização. Você está escrevendo ali assistência, organização e política, né? E penso, quando a Rosari falou ali de até indicadores, de número de consultas, que nós já temos tanto conhecimento acumulado, eu estou colocando aí na minha proposta, que o TRP começa a discutir indicadores da psicologia a partir das nossas variáveis. Por exemplo, escuta é uma variável importante, eu acho. Então nós temos que começar a discutir indicadores. Não dá mais para falar que a psicanálise é mais bonitinha que a rogeriana, porque no retrato do Freud é mais bonita do Roger. Nós temos que começar a abrir alguma discussão mais para outro campo, né? Então, coloca esse problema aí para mim, eu acho que eu fiquei com ele. Questões todas que foram colocadas, eu acredito que não. E aí eu vou me ater um pouco à discussão sobre o SUS mesmo, né? Quando vocês estão dizendo que SUS do interior é diferente do SUS da capital, eu não concordo, né? Não acho que a diferença se dê entre interior e capital, simplesmente. É claro que numa capital, talvez a gente possa pensar que essa diferença diminua em função de que o controle social ele tem mais chance de ser mais efetivo do que no interior. Porque você tem uma massa crítica maior na capital, você tem maior circulação de informação, as pessoas têm condição de acesso a isso. As relações políticas, as relações de poder na cidade do interior, elas são mais complicadas, são mais difíceis, né? Tendem a ser ainda no modelão coronelístico, o que não quer dizer que isso determine, a princípio, a organização do SUS, né? Porque a gente tem experiências tanto de sucesso de SUS no interior, Conceição, como de fracasso de SUS na capital, né? Eu acho que em Belo Horizonte, hoje nós não vivemos o melhor modelo do SUS, eu acredito, né? Acho que nós já vivemos melhores tempos na implantação do SUS nessa cidade. Eu acho que eu fico um pouco assim, triste quando eu ouço falar que o SUS é só no papel, né? Eu ouvi umas falas assim, o SUS é só no papel, ou então o SUS é só para pobre. Não é a minha visão, então, dos gestores. Eu acho que talvez as nossas experiências, Humberto, elas sejam minoritárias, né? E para nós elas têm uma importância enorme, porque nós as vivemos, né? Mas para quem nunca viveu, isso talvez é uma utopia, né? Isso não existe, está no papel e tal. Isso preocupa, porque põe em questão a legitimidade do SUS perante a população, né? Eu acho que a visão da população talvez seja essa. O SUS não funciona, né? E eu já tenho até minhas dúvidas se a população sabe diferenciar o SUS do INPS, né? E a fila do SUS para a população é diferente da fila do INPS. Isso põe em questão para a gente que defende o SUS a questão de quanto ele é legítimo perante essa população, né? E a possibilidade de construção de projetos concretos que ampliem os direitos é a possibilidade de você estar colocando que isso é real, que isso não é uma coisa burocrática que está no papel. E aí, claro, nós aqui, né, alguns de nós fomos muito privilegiados, né, de participar. Eu participei também do projeto do SUS de São Paulo, antes da destruição total que aconteceu, né, na época do governo da Luísa Erundina, e tive esse privilégio de participar da construção do SUS em Betim, que é um município é um município do interior, né, com todas essas características de município do interior. Não é porque ele está a 30 quilômetros de Belo Horizonte que ele tem características de capital, não tem, né? Tem toda essa questão do clientelismo, assim, a gente fugir disso em muitos momentos foi muito difícil, nem acho que nós conseguimos fugir, em alguns momentos nós fomos muito pressionados, né? Mas sempre tentamos criar critérios de atendimento que atendessem às demandas dos pacientes, dos usuários, e não a demanda dos políticos. Então é um município do interior, mas é um município que tem uma boa arrecadação e que gastou 20% da sua arrecadação de saúde, né? Então, as falas, nós vamos passar nesse momento as propostas que hajam de teses. Eu estou propondo que as propostas que hajam
que o tema seja lido para ver se há algo, as propostas que há seja lido para ver se há alguma contradição com os presentes, se há oposição a elas, e não havendo, nós vamos considerá-las aprovadas, sendo que aquelas que não foram entregues, que não puderem ser entregues hoje, nós poderíamos estabelecer um prazo até segunda-feira, para que elas sejam entregues aqui no Conselho, só que isso fica na responsabilidade das pessoas que assim o assumirem. Né? Sim, claro, mesmo porque vocês podem